Boa noite, meu querido e minha querida, graça e paz, tudo bem? Hoje na verdade já é quarta-feira, dia 26 de junho, são aí 12, meia-noite e 53, tá? Eu reservei esses minutos nesse início de madrugada para trazer uma meditação de um texto da Palavra de Deus. Esses dias eu estive pensando sobre, inclusive conversando, e recebi uma pergunta sobre se aquele texto lá de Efésios, capítulo 6, se refere realmente à existência de uma batalha espiritual. Porque muito é falado sobre guerra espiritual, sobre o combate espiritual e sobre batalha espiritual. E claro, na caixinha de pergunta a resposta tem que ser mais simples, mais direta, tá? Em poucos segundos. No entanto, vou trazer um vídeo aqui também curto, tá? O vídeo não é uma ministração sobre o tema batalha espiritual por completo, porque isso demandaria realmente um aprofundamento, uma explicação de textos bíblicos, tá? Na verdade, de mais de um texto que trata sobre o assunto. Na verdade, nós temos aquele texto no Antigo Testamento, lá em Daniel capítulo 10, onde o anjo diz a Daniel que desde o primeiro dia as orações foram ouvidas, mas havia resistência do príncipe da Pérsia, do anjo, tá? Na verdade, do anjo falando com Daniel. Mas há um texto específico na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, no versículo 12, tá? E aí eu vou ler o texto com vocês e vamos tecer alguns comentários sobre esse texto, tá? Sobre o que realmente, se existe ou não essa dita batalha espiritual, e existindo, o que é que a palavra de Deus nos diz, nos ensina sobre a referida batalha espiritual. O texto lá de Efésios 6, no versículo 12, se lermos apenas o versículo, ficamos com esse sentido, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O texto em si deixa claro a existência de uma batalha espiritual. E acerca desse texto nós temos visto, e é corriqueiro que vejamos ensinos, pregações, nas quais as pessoas partem para um extremo, né? O extremo de achar que há praticamente um ringue de luta onde se tem que entrar contra um espírito X para contender por dias contra eles, numa luta onde se bate e apanha o tempo inteiro, onde na verdade mais se apanha do que se bate. Quando na verdade o próprio texto de Efésios nos traz a noção do que é essa batalha espiritual. Tá? O próprio texto, o próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá subsídios, informações e ensinos sobre o que é essa batalha espiritual que de fato existe, sobre como devemos nos comportar e sobre o que fazermos, tá? Para que tenhamos equilíbrio, para que não possamos ir para um extremo, o que eu já falei, ou para outro, de acreditar que a vida cristã é um mar de rosas na qual não teremos nenhum enfrentamento. Contudo, vamos ler o texto por completo, tá? E lido o texto, tá? O que nós chamamos de perícope, que é o trecho do texto bíblico que traz o contexto daquela ideia. Lido esse texto, vamos fazer alguns comentários, tá? Eu separei aqui a partir do versículo 11 do capítulo 6. Se você puder abrir na sua Bíblia, tá? Geralmente eu uso a Almeida Corrigida Fiel, um texto que eu gosto muito, um texto mais formal. Em alguns momentos, claro, para estudo, a Bíblia King James de estudo e a LTT, a literal do texto tradicional. Mas o versículo 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí no versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia
mal. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Preste atenção no seguinte, tá? No versículo 11 nós já temos aqui uma dica importantíssima do que seria essa batalha espiritual, tá? Aqui eu ratifico, uma batalha espiritual, uma luta espiritual, um combate espiritual existe porque a palavra de Deus assim diz que existe. Só que o apóstolo Paulo ele faz aqui usando-se de uma figura de linguagem, tá? De uma forma alegórica. Ele compara essa situação com um combate com um soldado romano da época, que era o símbolo do militarismo e do combate. E ele diz, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ele usa a questão da armadura, né, por meio de figuras de linguagem para facilitar o entendimento. Tá? Entendamos aqui a armadura de Deus como as ferramentas, como os instrumentos, como o ensino da palavra, a fé, como tudo aquilo que a palavra de Deus nos traz para que possamos viver uma vida cristã digna, tá? Sobre tudo isso, a fé, a justiça, o evangelho da paz, tá? A própria palavra de Deus, que é a espada do Espírito, o capacete da salvação, é aqui a salvação no seu contexto amplo, tá? Devemos entender tudo isso como a armadura de Deus. Mas Paulo diz, olha, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Na verdade, o início dessa batalha espiritual se dá não com uma guerra de troca de tapas com algum espírito, com algum demônio. Se dá em primeiro ponto, para que fiquemos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tá? O diabo, como a própria palavra de Deus nos ensina, ele é como um leão, tá? E ele fica em derredor, buscando a quem possa tragar, a quem possa atacar, certo? E uma das formas com a qual ele promove isso, e talvez uma das mais fortes, é através das suas astutas ciladas, das suas armadilhas, das suas propostas para que caiamos em pecado e assim percamos em situações da vida, percamos nessa vida terrena. Então, o primeiro passo, a primeira dica que o apóstolo Paulo traz aqui é que nos revistamos dessa armadura de Deus para que possamos ficar firmes, tá? Guarda essa questão, ficar firmes. E aí ele fala, né, que nossa luta não é contra carne e sangue, tá? Outro ponto, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra uma pessoa, tá? É contra essas hostes espirituais que agem dessa forma, lançando ciladas. Versículo 13. Ele diz, olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Eu gosto do que a Bíblia literal do texto tradicional, a LTT, traz, porque ela diz assim, olha, portanto, tomai toda a completa armadura de Deus, nos dando um sentido literal de que há uma armadura de Deus, essa armadura é completa, peça por peça, e nós devemos nos revestir dela, tá? Como um soldado vai à luta, devemos estar revestidos por essa armadura. Imagina comigo o seguinte cenário, um cenário de guerra. O soldado vai para a guerra. Você não consigo imaginar alguém indo para uma guerra vestido com trajes inadequados. Imagina alguém indo para uma guerra de terno, gravata e sapato social. O traje inadequado se torna tudo impossível, a execução dos próprios movimentos. Um soldado que vai à guerra, ele se imune, ele se arma, ele se veste com os trajes adequados, com uma bota ou um coturno adequado, com uma calça, com um tipo de roupa, de armamento e de proteção adequadas àquele cenário de combate. Tá? E aí a completa armadura de Deus também se dá dessa forma, tá? Não é de qualquer jeito. Não se dá para imaginar, pelo menos em um cenário normal, alguém indo para uma batalha, para uma guerra, tá? De qualquer forma, sem estratégia. Você não vê uma guerra entre povos, entre nações, acontecendo de qualquer forma,
tá? Isso mais se aparenta uma briga de rua do que realmente um combate sério, certo? Quando alguém entra em um combate, quando alguém entra em um conflito, quando alguém entra em algo, em um litígio que envolva algo sério, os que vão contenderem devem estar preparados, e aquele que busca a vitória não deve correr de qualquer forma, tá? Aquele que busca vencer no estádio não corre de qualquer jeito, ele corre com estratégia. Assim, aquele que combate deve ter estratégia. E quando eu falo estratégia aqui, eu estou me referindo diretamente, tá? No contexto bíblico, a estarmos vestidos com a armadura de Deus, tá? Termos os pés calçados pelo Evangelho da Paz, cingindo o nosso lombo com a verdade, tá? A verdade deve nos acompanhar em nosso caminho diário, vestidos com a couraça da justiça. A couraça, geralmente nos soldados, bem do início da história, principalmente nesse século, tá? Quando eu falo do início da história, eu estou me referindo aqui ao final, aos últimos séculos da era anterior ao período cristão e os primeiros séculos. A couraça é algo que protege, tá? A couraça é um tipo de vestimenta que protegia o soldado, o milico, dos ataques adversários. A justiça de Deus em nossa vida é isso, tá? Nos protege contra essa consciência de pecado que detínhamos outrora, quando éramos inimigos de Deus por natureza. Então, revestidos dessa couraça da justiça, não mais com consciência de pecado, mas de santidade, e tendo recebido a adoção de filhos de Deus. Outro ponto é tomando sobretudo o escudo da fé, para que nós possamos apagar os dardos inflamados do maligno. É com a fé, certo? Através da fé. A fé é essa certeza, essa convicção das coisas que não são como se já fossem. E quando declaramos as coisas em fé, naturalmente o adversário vai tentar lançar seus dados inflamados para nos convencer de que aquilo que declaramos em fé não existe, que aquilo não ocorra. Mas é essa mesma fé que mantém as promessas de Deus vivas e a concretização da sua palavra em nossa vida. Algo bem importante aqui ainda no versículo 13, ele diz, olha, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes ao dia mau, tá? O dia mau a que o apóstolo Paulo se refere aqui são os momentos pelos quais passamos por provações, por afrontas, por essas ciladas das quais recebemos as astutas ciladas do diabo, tá? Os momentos de tentação, de provação. Esse é o dia mau, e é nesse dia mau que devemos estar firmes. Essa é a nossa batalha. Na verdade, se eu pudesse resumir, a batalha do cristão hoje é estar vestido por essa armadura de Deus, vestido por fé, pela couraça da justiça, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e ficar firme. A nossa postura, todo soldado no campo de batalha tem a sua função exata, pontual e adequada. Na nossa batalha espiritual é ficarmos firmes na verdade, firmes naquilo que a palavra nos instrui, firmes naquilo que o Espírito Santo nos orienta, tá? Não uma briga, como eu falei no início, de troca de tapas. É uma posição, é nos mantermos firmes. E aí o apóstolo Paulo ainda diz, olha, para que possais resistir no dia mau, resistir às tentações, resistir às provações, resistir a esse conflito. E havendo feito tudo, a versão LTT ainda diz, olha, havendo sido aperfeiçoado, havendo vencido, ficar firmes. Na verdade, a nossa posição é de ficar firmes, é de cumprir a palavra de Deus, é de fazer aquilo que a palavra nos orienta a fazermos, sermos aperfeiçoados na verdade da palavra de Deus, permanecendo firmes. E quando falamos sobre o dia mau, há uma passagem lá na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 13, que nos diz o seguinte: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência ou pelos seus próprios desejos. Depois,
havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Na verdade, Tiago escrevendo isso se coaduna muito com o texto de Efésios. Ele diz, olha, Deus não tenta ninguém, então o dia mau não vem de Deus, tá? O dia mau vem das astutas ciladas do diabo, e em grande parte dessa questão do desejo que ainda opera na carne, tá? E é esse mesmo desejo, essa mesma concupiscência que, havendo sido concebida, ou seja, havendo sido gestada na mente, nos pensamentos, ela dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então é no dia mau, é quando esse desejo da carne, quando essa vontade surge, que devemos repreendê-la, que devemos reagir com a palavra de Deus. Por isso Paulo nos instrui tanto em Efésios a estarmos vestidos por toda a completa armadura de Deus. É importante que, enquanto cristãos, não nos vistamos apenas com a fé, mas com a fé, com a justiça, com o calçar dos pés, com a preparação do Evangelho da Paz, com peça a peça da armadura de Deus, para que tenhamos um cabedal, para que tenhamos um conjunto dessa armadura tão completa, que o dia mau não nos resista. Para finalizar, meus queridos, esse momento é mais uma conversa, tá? Como eu falei no começo, não tem um condão de ser uma ministração sobre o assunto por completo, porque isso demandaria muito mais tempo, mais explicações sobre o tema. É mais uma conversa na madrugada. Eu gostaria de destacar aqui o que Paulo escreve em uma das suas últimas cartas, talvez a última, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8, quando ele diz: olha, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo escrevendo diz, olha, ele diz tem um combate, eu combati o bom combate. Preste atenção que ele não diz, olha, combati um sofrido combate, um mau combate. Na verdade, os dias são maus, certo? São maus pelas astutas ciladas do diabo, pelo próprio tempo, pelo próprio século e pelas próprias estações. Mas Paulo diz, olha, eu combati o bom combate. Tá? Existe um combate a ser combatido, mas quando nos revestimos da armadura de Deus, esse se torna, e esse é um bom combate, a qual o Senhor espera que concluamos, que terminemos a carreira e que guardemos a fé. A fé que se refere à nossa confissão de fé para a salvação e a confissão da nossa fé diária e cotidiana. Tá bem, meus queridos? Esse vídeo foi um tanto extenso, mais longo do que eu esperava, mas eu espero ter contribuído para a tua edificação, certo? Procura mais temas sobre esse, lê o texto de Efésios, procura alguém que possa te ajudar, te instruir, procura instrução na palavra de Deus, ora para que o Espírito te traga a clareza necessária na palavra, para que você possa compreender essas passagens e que essas passagens se tornem vida no teu dia a dia, tá bem? Forte abraço, fiquem na graça do Senhor e até o próximo vídeo.